Fala, meus amores, JP Biologia Born aqui na área para a gente falar de um conteúdo muito interessante referente à histologia, tá? Hoje a gente vai trabalhar dois tecidos em uma aula só, tá? A gente vai falar aqui sobre os tecidos de sustentação, que são na verdade dois. É o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo, que são na verdade dois tipos de tecidos conjuntivos em que a gente vai trabalhar hoje nessa aula de agora, tá? Então nós vamos trabalhar os tecidos de sustentação, que são necessariamente tecido cartilaginoso e o tecido ósseo, tá bom? Primeiramente, com relação ao tecido cartilaginoso. Galera, o tecido cartilaginoso, ele é um tecido muito importante no nosso corpo, em que apresenta duas principais funções, tá? Uma função de sustentação, tá certo? E uma função também de modelagem, tá? Então, em várias estruturas do nosso corpo, esse tecido cartilaginoso, ele garante uma sustentação a outras estruturas corporais, como até os próprios ossos, tá? Então, esse tecido cartilaginoso tem uma função de sustentação. Ele também tem função de sustentação e de modelagem em outras estruturas corporais, como, por exemplo, no nariz e na orelha, tá bom? Ele também apresenta outras funções, como a função de revestimento, né, e facilitação dos movimentos nas articulações, tá certo? Pois nas nossas articulações há tecido cartilaginoso, tá bom? E ele auxilia muito nos nossos movimentos, juntamente com um tipo de líquido chamado de líquido sinovial, que é produzido por uma membrana chamada de membrana sinovial, presente nas nossas articulações. Essa membrana sinovial é um tipo de tecido conjuntivo, em que ela vai produzir necessariamente esse líquido, essa sinóvia, tá? Que age como se fosse um lubrificante. Então, tanto a sinóvia, o líquido sinovial, tá, quanto a cartilagem vão servir necessariamente para diminuir o atrito nas nossas articulações, facilitando a movimentação, tá bom? Além disso, esse tipo de tecido, ele é composto basicamente por substâncias extracelulares, tá bom? Que é uma matriz, né, chamada de matriz cartilaginosa, tá bom? E também é formado por células. Então, o tecido cartilaginoso é formado por uma matriz cartilaginosa, tá? E também é formado por células. Que matriz cartilaginosa é essa? Tá? E quais são os componentes dessa matriz cartilaginosa? Pessoal, basicamente, essa matriz cartilaginosa ela é formada por uma substância fundamental amorfa, tá? Em que nessa substância fundamental amorfa, além de apresentar água, sais, etc. Também apresenta ácido hialurônico, tá? E ácido condroitino sulfúrico, tá certo? E também apresenta várias fibras proteicas, onde as principais são as fibras colágenas e as fibras elásticas, presentes, tá certo? Aí nessa matriz cartilaginosa, tá? Lembrando que as fibras proteicas, elas formam aí, tá certo? Um outro grupamento de componentes orgânicos presentes aí nesse tecido cartilaginoso, tá? Então a matriz cartilaginosa é composta por substância fundamental amorfa, que é representada por água, sais e esses ácidos, tá? E é composta também por fibras proteicas, onde as principais fibras são as fibras colágenas e as fibras elásticas, tá certo? Além disso, com relação aos tipos celulares, pessoal, há dois tipos celulares principais existentes no tecido cartilaginoso. Há a célula chamada de condroblasto e há a célula chamada de condrócito. Os condroblastos, galera, todas as vezes que vocês escutarem o termo blasto, tá, tem a ver com uma célula que dá origem a outra. E é normalmente uma célula jovem que tem uma alta atividade metabólica de produção de substâncias. Então, por exemplo, os condroblastos, tá, são células do tecido cartilaginoso, que produzem muita matriz cartilaginosa. Então, as fibras proteicas presentes na matriz cartilaginosa,
é produzida pelos condroblastos. Aí o que acontece? Essa fibra proteica, ela é produzida em uma abundância tão grande, mas tão grande pelos condroblastos, que essa fibra proteica, né, essas fibras proteicas, essa matriz cartilaginosa, né, ela termina envolvendo o próprio condroblasto. Então os condroblastos produzem muitas fibras proteicas que terminam, né, envolvendo o próprio condroblasto, tá certo? E quando terminam de envolver o condroblasto, né, essas fibras proteicas que o envolvem terminam formando uma estrutura tubular, uma lacuna, uma estrutura lacunar, em que dentro vai ter o condroblasto, tá? Então essas fibras proteicas, né, que são produzidas pelo próprio condroblasto, terminam envolvendo ele, formando assim uma lacuna, onde o condroblasto vai ficar inserido, tá? Essa lacuna, ela recebe um nome. Ela recebe o nome de condroplasto. Então, os condroplastos são as lacunas aos quais, tá, os condroblastos ficam inseridos no interior após o envolvimento deles por parte da matriz cartilaginosa, tá certo? Só que é o seguinte, pessoal, esses condroblastos, quando eles ficam envoltos por essa matriz cartilaginosa, eles perdem a nomenclatura de condroblasto. Eles não são mais chamados de condroblastos. Eles passam a ser chamados de condrócitos. Então, os condrócitos são os condroblastos que estão no interior dos condroplastos, que são essas lacunas, tá? E esses condrócitos, eles apresentam uma atividade metabólica reduzida, tá? E são células maduras, são condroblastos maduros e com uma atividade metabólica reduzida e que ficam no interior dos condroplastos, que são as lacunas, tá bom? Aí, ó, além disso, o tecido cartilaginoso é um tecido avascular, tá certo? E não é inervado, ele não tem nervos e nem tem vasos sanguíneos. Por esse fato é que a cicatrização de um tecido cartilaginoso é uma cicatrização muito demorada. Por isso que quando você coloca um piercing na cartilagem da orelha, a cicatrização demora. Demora justamente porque esse tecido ele não tem vasos sanguíneos. Então os nutrientes, bem como componentes da cicatrização, não chegam até a cartilagem, né, com facilidade através dos vasos sanguíneos, porque a cartilagem não tem vasos sanguíneos, ela é avascularizada. Por não ter vasos sanguíneos, é que a cicatrização ela é demorada, tá certo? Então a cicatrização da cartilagem ela é demorada simplesmente porque não há vasos sanguíneos nessa região. Quem de certa forma, né, apresenta vasos sanguíneos e nervos que envolvem a cartilagem é uma membrana chamada de pericôndrio. Então o pericôndrio é uma membrana feita de tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado, que envolve as cartilagens. Beleza? Envolvendo as cartilagens é através dos vasos sanguíneos desse pericôndrio que os nutrientes são passados para a própria cartilagem. Isso acontece por difusão, tá bom? Aí, ó, esse pericôndrio, né, ele é muito importante porque é através dele que ocorre a passagem de nutrientes para a própria cartilagem, tá certo? E ele também é inervado. Então, quando você fura, né, aqui a cartilagemzinha da orelha, a dorzinha que você sente é por conta da perfuração do pericôndrio e não por conta da perfuração da própria cartilagem, tá certo? Além disso, pessoal, por conta dessa abundância de fibras colágenas, né, ou fibras elásticas, né, essa abundância, essa disposição, para falar a verdade, dessas fibras, tá, elas podem variar nos tecidos cartilaginosos. Por exemplo, existem alguns tecidos em que o colágeno, ele está muito mais abundante. E existem outros tecidos cartilaginosos em que, né, além do colágeno, existem muitas fibras elásticas também. Então, de acordo com a abundância das fibras proteicas, essas cartilagens, elas podem ser classificadas de maneiras diferentes, tá certo? Então, existe uma cartilagem chamada cartilagem hialina, existe uma cartilagem chamada de cartilagem elástica e existe uma cartilagem chamada de cartilagem fibrosa, tá? E essa classificação das cartilagens, né,
vão de acordo com a disposição de fibras proteicas nas próprias cartilagens, tá certo? Aí, olha só, aqui nessa imagem, pessoal, né, dá pra gente perceber que aqui mais externamente nós temos o pericôndrio, ó, o pericôndrio mais externamente, tá certo? Que é um tipo de tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado, tá? Que é inervado, tá? E também apresenta muitos vasos sanguíneos, tá certo? Aqui nós temos os condroblastos, que são células cartilaginosas produtoras da matriz cartilaginosa, que tem uma alta atividade metabólica, tá? E aqui nós temos os condrócitos, que estão no interior dos condroplastos. Lembrando que os condroplastos são essas lacunas, tá certo? Em que dentro tem os condrócitos, que têm uma atividade metabólica reduzida, tá? E eles estão envoltos em uma matriz cartilaginosa, tá certo? Então, basicamente, é isso aí, tá bom? Aí, ó, passei demais, pronto. Voltei. Com relação aos tipos de cartilagem, tá certo? A primeira cartilagem que eu vou falar para vocês é a cartilagem hialina, tá? A cartilagem hialina, ela apresenta uma quantidade moderada de fibras colágenas, tá certo? E não tem fibras elásticas. As fibras elásticas, elas são ausentes, tá? Essa cartilagem hialina, ela é muito, mas muito importante por dois aspectos. O esqueleto dos indivíduos, o nosso esqueleto, quando nós estamos em formação, esse esqueleto, ele é formado de cartilagem hialina, tá? Então, o nosso esqueleto, ao longo do nosso desenvolvimento, primeiro ele é formado de cartilagem hialina, tá? Característica essa, tá certo? Que torna visível, né, o processo evolutivo que nós sofremos, tá certo? Desde os peixes até o status de mamíferos, ao grupo dos mamíferos. Lembra, os peixes, né, condríctes, eles apresentam tecido cartilaginoso, tá certo? Formando o seu esqueleto. Então, os condríctes, eles apresentam um esqueleto feito de cartilagem, tá certo? O que mostra claramente esse passo evolutivo que nós demos ao longo da evolução, ao longo dos grupos, né, existentes no filo cordata, tá? Então é perceptível, tá certo, esse passo evolutivo que nós demos. E é perceptível também essa aproximação evolutiva que nós temos com os condríctes. Tendo em vista que nós temos um esqueleto cartilaginoso durante o desenvolvimento embrionário, que aos poucos vai sendo substituído por tecido ósseo, tá certo? E tendo em vista também que os condríctes, eles apresentam um esqueleto feito de cartilagem. Olha que relação que nós podemos fazer aí, né, da cartilagem hialina com o processo evolutivo. Que doideira, né? E com zoologia também. Essa relação que nós temos, né? Aí, olha só, se a gente, né, fala que a cartilagem hialina, ela compõe os ossos dos indivíduos durante o desenvolvimento embrionário, será que essa cartilagem hialina, ela está relacionada com o crescimento dos ossos, tendo em vista que essa cartilagem hialina no nosso esqueleto, ela vai sendo substituída por tecido ósseo ao longo do nosso desenvolvimento? Será que essa cartilagem tem relação direta com o crescimento? A resposta é sim. A cartilagem hialina, pessoal, ela tem uma relação direta com o crescimento dos nossos ossos, tá certo? E principalmente, né, existe uma estrutura presente nos nossos ossos longos, né? Porque é o seguinte, nos nossos ossos longos existem as extremidades chamadas de epífises e existe o meio chamado de diáfise, tá? As epífises, elas apresentam uma estrutura cartilaginosa feita de cartilagem hialina chamada de disco cartilaginoso. Esses discos cartilaginosos, durante o nosso crescimento, eles vão sendo substituídos por osso, por tecido ósseo.
Então, esse tecido cartilaginoso, né, esse disco cartilaginoso, né, se ao passo do nosso crescimento ele vai sendo substituído por tecido ósseo, significa dizer que ele está vinculado diretamente ao crescimento do osso. Tá? Então, o crescimento dos nossos ossos, ele está vinculado, tá certo? A esse disco cartilaginoso necessariamente, tá certo? Então, ó, preste atenção. Então, pessoal, essa cartilagem hialina, tá certo? Ela está relacionada, tá? Necessariamente ao crescimento dos nossos ossos longos, tá certo? Através dos discos epifisários, né, tá? Que são os discos cartilaginosos presentes nas epífises de nossos ossos, tá certo? Lembra, são discos cartilaginosos ou discos epifisários. Por que discos epifisários? Porque esses discos cartilaginosos são discos presentes nas epífises dos nossos ossos, tá? A epífise é a extremidade, tá certo? Aí veja só. Então, essa cartilagem hialina, né, ela auxilia no crescimento, tá, dos nossos ossos. Além disso, ela está presente também em outras estruturas, como o nariz, laringe, como os anéis da traqueia, os brônquios, tá certo? As extremidades das nossas costelas, unindo as costelas ao externo, que é esse osso aqui do meio, tá? Esse osso achatado aqui do meio, tá certo? E tem também esse disco epifisário, tá? Que é o disco cartilaginoso, que está presente na epífise dos nossos ossos, tá? Auxiliando assim no crescimento do osso longo, tá? Bem como auxiliando também na movimentação, né? Na articulação, nessa diminuição do atrito das articulações quando a gente se movimenta. Então essa cartilagem também auxilia, tá? Nessa diminuição do atrito entre os ossos nas nossas articulações, beleza? Aí, ó, com relação agora à cartilagem elástica. Galera, a cartilagem elástica, ela é uma cartilagem, tá, que apresenta fibras colágenas, mas apresenta também muitas fibras elásticas. Olha o nome, cartilagem elástica, então apresenta muitas fibras elásticas. Beleza, galera? Aí, ó, essas fibras elásticas entrelaçadas, elas conferem uma certa elasticidade a esse tecido cartilaginoso, a essa cartilagem elástica. E essa cartilagem elástica, ela está presente principalmente na nossa orelha, né? Nosso pavilhão auditivo ou pavilhão auricular, tá? Está presente principalmente na nossa epiglote. A epiglote é uma porçãozinha que existe na nossa laringe, que é feita de tecido cartilaginoso elástico, né? Que é feita de cartilagem elástica, em que essa epiglote ela funciona como se fosse uma comporta, tá? Que de certa forma separa as vias respiratórias do esôfago. Quando a gente está se alimentando, essa epiglote ela fecha a laringe, fecha a passagem do alimento para as vias respiratórias. Então, quando a gente está se alimentando, o que impede a entrada do alimento na laringe é justamente essa epiglote que fecha a passagem, tá? Aí o que acontece? Por que a gente se engasga às vezes, né? E por que a gente diz que é falta de educação falar enquanto nos alimentamos? Porque é simples. Durante o ato da fala, essa epiglote está aberta, justamente para permitir a saída de ar através das vias respiratórias, passando pelas pregas vocais, fazendo com que esse ar passe pelas pregas vocais, emitindo assim um som, que é a nossa fala, tá certo? Então, durante a fala, a epiglote está aberta. E quando a gente se alimenta, se essa epiglote estiver aberta, o alimento pode entrar nas vias respiratórias e causar um engasgo. Um engasgue. Acho que é engasgue a palavra, né? O indivíduo pode se engasgar, pronto, né? Então, quando a gente fala, se a gente se alimentar, né, o alimento pode entrar nas vias respiratórias justamente porque no momento da fala a epiglote está aberta. A passagem para as vias respiratórias está aberta. Então, não é que falar enquanto nos alimentamos é falta de educação. Isso foi um conceito gerado pela sociedade para evitar que as pessoas fiquem engasgadas. Tá certo? Então, falar durante a alimentação pode gerar um engasgue. O indivíduo pode engasgar, tá? E pode, em algumas situações mais graves, morrer até, né? Morrer até por uma obstrução das vias respiratórias. Isso pode acontecer, tá certo?
e é algo extremamente grave, tá certo? Falando nisso, eu vou mostrar agora para vocês uma imagem que eu vi esses dias no Instagram, tá? Que mostra um corte de laringe, né, de um idoso com uma uva. Isso mesmo, uma uva na laringe, obstruindo a passagem do ar, fazendo com que o indivíduo morresse por falta de ar. Olha que doideira, né? Vê essa imagem rapidinho aí, ó. Doideira, né? Foi um idoso que veio a óbito, né? Justamente por conta desse engasgue aí provocado por essa uva que entrou nas vias respiratórias. Tá certo? Aí, ó, deixa eu passar aqui. Agora, pessoal, nós vamos falar da cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa, ela tem um aspecto mais resistente, mais robusto, tá certo? Devido justamente a essa presença, essa abundância de fibras colágenas, tá certo? Em que essas fibras colágenas estão dispostas, tá? Em uma morfologia, em uma disposição, digamos assim, tá? Através de feixes, tá certo? Bastante espessos. Então, as fibras colágenas na cartilagem fibrosa, elas estão dispostas sob a forma de feixes espessos, tá? Fazendo com que haja essa configuração aí mais, digamos que robusta dessa cartilagem fibrosa. Pessoal, essa cartilagem fibrosa ela está presente principalmente, tá, na sínfise púbica, ou seja, no pubis, tá? Na região pubiana do pubis, tá certo? Ligando os ossos do quadril, tá? E também está presente necessariamente, tá, entre as nossas vértebras, tá certo? Formando aí os discos intervertebrais. Galera, os discos intervertebrais são discos que estão dispostos entre as vértebras, tá? Que funcionam como se fossem amortecedores, tá? O amortecedor do nosso calçado, do nosso tênis, não amortece o impacto? Não é verdade? Esses discos intervertebrais, eles amortecem também o impacto entre as vértebras, tá certo? Fazendo com que a gente não sinta, né, um impacto necessariamente, tá, nas vértebras mais precisamente, beleza? Existe um tipo de comorbidade, tá, que é a hérnia de disco, que causa muitas, mas muitas dores mesmo nos indivíduos, tá? Essa hérnia de disco, como é que ela acontece? A hérnia de disco, ela ocorre graças ao rompimento do invólucro do próprio disco intervertebral. Então, quando esse disco intervertebral, né, o invólucro dele, sofre um rompimento, tá? A matriz cartilaginosa começa a sofrer um extravasamento, formando uma hérnia. Essa hérnia que sai, né, desse disco intervertebral, né, essa hérnia termina comprimindo os nervos presentes naquela região, tá? Bem como termina em alguns casos entrando até em contato com a própria medula espinal. Isso promove muitas dores de verdade, tá certo? E para a gente conseguir ilustrar isso de maneira mais, digamos que didática, olha esse vídeo aí que eu vou passar para vocês. Olha esse vídeo como é legal. Olha aí. Legal, né? Bem interessante esse vídeo, também gostei bastante. Então a hérnia de disco, ela age necessariamente dessa forma, desse modo, tá? E a hérnia de disco, ela é uma doença, tá, que apresenta tratamento, mas a cura é muito difícil, porque é um local, né, delicado, de um acesso mais difícil, né? E é um local em que qualquer tipo de acidente pode causar uma lesão mais grave, tá? Então as hérnias de disco, elas apresentam tratamento, mas a cura é algo muito mais difícil de se conseguir, tá? Com relação agora ao tecido ósseo, galera. O tecido ósseo, ele é um tecido, tá, que é o tecido mais abundante no nosso corpo. E esse tecido ósseo, que é muito abundante no nosso corpo, ele forma os nossos ossos, tá certo?
Em que esses ossos apresentam como principal função a nossa sustentação, a sustentação do nosso corpo, né? Os ossos formam o nosso esqueleto, tá certo? E eles apresentam a função de sustentação, tá bom? E para quem não sabe, tá? Os ossos, eles são formados de tecidos. E lembra, o que é formado de tecido no nosso corpo ganha o status de órgão. Então, para quem não sabe, os ossos são órgãos, pois são formados de tecidos. Tecido hematopoético, né? Tecido ósseo, tá certo? Tecido adiposo. Pois é, tem vários tecidos nos nossos ossos, vários, para quem não sabe, tá certo? E mais para frente, quando eu falar dos ossos especificamente, vocês vão ver todos esses tecidos, tá? Vocês vão saber quais são todos os tecidos presentes nos nossos ossos, tá bom? Aí, vê só, o tecido ósseo, pessoal, ele é formado basicamente por dois componentes, tá? A matriz extracelular, que aqui é chamada de matriz óssea, tá? E as células, tá certo? Assim como no tecido cartilaginoso, o tecido ósseo segue o mesmo raciocínio, tá? Segue o mesmo raciocínio, em que, né, tem a matriz extracelular e tem também as células. Essa matriz extracelular, perdão, como nós estamos lidando aí com o osso, com o tecido ósseo, essa matriz extracelular é chamada de matriz óssea, tá? E as células, tá? São células específicas do tecido ósseo, tá certo? Só que, né, de maneira homóloga ao tecido cartilaginoso, essas células apresentam funções semelhantes às células presentes no tecido cartilaginoso, tá certo? E quanto às células e às suas funções, eu vou falar já já sobre elas, tá bom? Primeiro de tudo, vamos falar primeiramente com relação à matriz, na matriz óssea. Galera, a matriz óssea pode ser dividida em duas. Matriz óssea orgânica, tá? Feita principalmente de fibras colágenas, de colágeno, tá? E a matriz óssea inorgânica, feita principalmente de cristais de cálcio, tá? Chamado de hidroxiapatita. A hidroxiapatita são cristais, né, de fosfato de cálcio, é cálcio, de fosfato de cálcio, tá? Essa hidroxiapatita, né, ela também está presente em uma estrutura no nosso sistema nervoso chamada de glândula pineal. A glândula pineal tem uma grande função durante a nossa puberdade, tá? Em que essa função ela é perdida, né, quando a gente atinge a fase adulta, justamente porque, né, a produção de hormônios associados ao desenvolvimento sexual, da maturidade sexual, tá? Eles perdem a sua função, tá? Então, muitos hormônios que são produzidos, tá, diminuem de certa forma a sua função em termos de maturação sexual quando a gente atinge a fase adulta. Porque vejam só, na puberdade, né, muitos hormônios estão sendo produzidos, né, em uma quantidade muito elevada, porque a gente precisa atingir a maturidade sexual. Tá certo? E, de certa forma, né, a glândula pineal, ela está envolvida nesse processo, tá, de maturação sexual na puberdade. Tá certo? E como, né, essa produção hormonal diminui um pouco quando a gente entra necessariamente, né, na fase adulta, né, e essa produção hormonal fica estável, tá? Isso acontece justamente por conta, tá, da inativação da própria glândula pineal perante essa situação da puberdade. Então a glândula pineal atua durante a puberdade, depois ela perde função necessariamente. Alguns pesquisadores falam que ela perde função, tá? E ela perde função justamente porque ela sofre um processo de mineralização, tá? Em que cristais, né, de fosfato de cálcio, ou seja, a hidroxiapatita, né, ela vai simplesmente impregnar essa glândula pineal, tá? Alguns outros pesquisadores espiritualistas, né, abrindo aí um outro campo, eu sei que é aula de biologia, mas enfim, alguns outros pesquisadores espiritualistas acreditam que a glândula pineal ela tem uma capacidade de captação de campos eletromagnéticos,
sendo ela, né, o portal entre a espiritualidade e o plano terrestre. Olha que doideira, né? Enfim, né? Fazendo só um adeno, né, com relação a alguns pesquisadores, né, que são espiritualistas, né, que, né, permeiam por essas duas áreas, tá? Então existem alguns pesquisadores que afirmam isso, justamente por conta dessa possível capacidade de captação de campos eletromagnéticos dessa glândula pineal, tá certo? Aí, ó, é um grande parênteses que eu estou falando aqui, mas é porque eu acho muito interessante, né? Por incrível que pareça, o acesso anatômico a essa glândula pineal se dá através, né, de duas regiões. Ou através dessa região aqui, tá? No lobo frontal, tá certo? Essa região aqui no lobo frontal, tá? Em que os pesquisadores perfuram essa região para atingir a glândula pineal aqui dentro, tá certo? Ou existe uma outra região que pode ser perfurada para conseguir ter acesso à glândula pineal, que é essa região aqui, ó, do lobo occipital, tá? E, né, coincidentemente, né, no movimento hindu, né, no hinduísmo, né, existe a questão do terceiro olho, né, que é o olho espiritual, em que esse terceiro olho, né, ele é representado, né, por essa região aqui, ele é colocado, né, ele é representado, né, de maneira imaginária por essa região aqui da nossa cabeça. Que doideira, né? E naquele filme, né, por incrível que pareça, aquele filme Matrix, né, aquele plugzinho que é colocado na cabeça das pessoas para que elas entrem na Matrix, se dá aqui, ó, por esse acesso aqui, né? Engraçado, né? Uma coincidência, enfim, né? Com relação a Hollywood e o hinduísmo, tá? Que fazem relação direta aí, né? Não sei se foi intencional, mas fazem relação direta aí ao acesso à glândula pineal, tá? Enfim. Falando de matriz óssea, né? Matriz óssea inorgânica, tá? Que é feita aí de hidroxiapatita que impregna a glândula pineal após a puberdade, tá certo? Voltando aqui para o tecido ósseo, né? Muita viagem da minha cabeça, mas é porque eu termino estudando muitas coisas ao mesmo tempo. Aí vejam só, com relação ao tecido ósseo, tá? Com relação necessariamente às células do tecido ósseo, galera, as células do tecido ósseo são três tipos. Tem os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Galera, os osteoblastos, olha o nome, osteoblastos, é uma célula imatura que produz proteínas, assim como acontece no tecido cartilaginoso, né? Os condroblastos no tecido cartilaginoso, aqui nós temos os osteoblastos, que produzem proteínas, ou seja, vão produzir colágeno, ou seja, vão produzir matriz óssea orgânica. Então a matriz óssea orgânica basicamente é produzida pelos osteoblastos, tá certo? Em que essa matriz óssea orgânica, ela pode receber o nome também de osteoide, tá certo? Só que é o seguinte, essa matriz óssea orgânica, quando ela é produzida em uma quantidade muito elevada pelos osteoblastos e termina envolvendo os próprios osteoblastos. Quando essa matriz orgânica envolve os osteoblastos, forma uma lacuna, tá certo? Essa lacuna, ela recebe o nome de osteoplasto, tá? Então, os osteoblastos, né, eles produzem muita matriz orgânica que termina envolvendo esses próprios osteoblastos com B, tá? E quando envolvem os osteoblastos, termina formando uma lacuna no meio lá do osso. Uma lacunazinha que envolve os osteoblastos. Aí vê só, esses osteoblastos, quando estão dentro dessa lacuna, dentro desses osteoplastos, esses osteoblastos passam a ser chamados de osteócitos. Os osteócitos são osteoblastos maduros com pouca atividade metabólica que estão inseridos no interior dessas lacunas. Essas lacunas são chamadas de osteoplastos com P, tá certo? Beleza? Aí vejam só, essa matriz óssea orgânica, né? Matriz óssea orgânica,
que envolve, né, esses osteócitos, né, que forma essas lacunas, essa matriz óssea orgânica, ela vai sofrer um processo de ossificação. Ela vai sofrer um processo de calcificação, que mais pra frente a gente vai falar, tá bom? Aí vejam só, já falamos sobre os osteoblastos e já falamos sobre os osteócitos. O terceiro tipo celular, pessoal, são os osteoclastos. Galera, os osteoclastos são células que estão associadas diretamente ao processo de renovação óssea. Tá? São células que têm uma capacidade, né, de digerir matriz óssea, tá certo? E reabsorver essa matriz óssea, tá? Por esse fato é que elas estão associadas, tá certo, à renovação óssea, justamente porque os osteoclastos, eles vão, né, digerir e reabsorver a matriz orgânica, enquanto os osteoblastos produzem mais matriz orgânica, tá? Então os osteoclastos, juntamente com os osteoblastos, eles atuam juntos nessa renovação da matriz orgânica. Os osteoblastos digerem e reabsorvem a matriz orgânica, óssea velha, tá? E os osteoblastos, eles produzem mais matriz óssea, tá certo? Essas duas células são muito importantes também no processo de regeneração do tecido ósseo. Quando uma pessoa sofre uma fratura, tá? O osso, quando ele quebra, ele precisa ser regenerado. Quem produz a matriz óssea para a regeneração do osso são os osteoblastos, tá certo? Que vão produzir mais matriz óssea, tá? Só que, pessoal, para não haver a formação de calos ósseos nos ossos, os osteoclastos simplesmente modelam o osso que está em formação, tá certo? É como se fosse o seguinte, quando um pedreiro, né, ele está colocando os pisos numa casa, num apartamento, depois que ele coloca os pisos, ele coloca uma massinha entre os pisos chamada de rejunte. Esse rejunte, quando ele é colocado, ele fica passando do piso, né? Ele fica passando do piso, não é? Então ele fica para fora do piso, né? Aí o que acontece? O que é que o pedreiro tem que fazer? Tem que lixar aquele rejunte, para que o rejunte fique rente com o piso, tá certo? Os osteoclastos, eles seguem o mesmo raciocínio. Eles modelam os ossos de tal forma a não haver a formação de calos ósseos, devido à grande produção de matriz óssea por parte dos osteoblastos. É como se os osteoclastos chegassem lá nos ossos e lixassem o osso, para que o osso ficasse modeladozinho, bonitinho, no formato correto. Tá certo? É isso que os osteoclastos eles fazem. Tá bom? Além disso, os ossos, eles são tecidos bastante vascularizados, tá? O tecido ósseo ele é bastante vascularizado, tá certo? E é bastante inervado também. Então o tecido ósseo apresenta essa característica de ser bastante vascularizado e bastante inervado também, tá certo? E aqui embaixo nós temos os desenhos dos 3 tipos de células, tá? Osteoblastos, osteócitos e osteoclastos, beleza? Os osteoclastos, se vocês perceberem, são células multinucleadas, tem vários núcleos, tá? Os osteócitos apresentam algumas ramificações, alguns prolongamentos, e os osteoblastos são células uninucleadas sem prolongamentos, tá certo? E aqui, pessoal, nós temos, né, a formação do tecido ósseo primário e a formação do tecido ósseo secundário. Pessoal, o tecido ósseo, eu falei de várias características dele, falei de vários tipos de células, né, a função delas, enfim, mas o tecido ósseo, ele pode ser dividido em 2 tipos de tecidos. O tecido ósseo primário e o tecido ósseo secundário. Galera, o tecido ósseo primário é o tecido ósseo que é produzido primeiro. É o tecido ósseo que vai ter muita matriz óssea orgânica, produzida pelos osteoblastos,
tá certo? Então, o tecido ósseo primário é o primeiro tecido ósseo que é formado nos nossos ossos. É o primeiro tecido ósseo que vai compor os nossos ossos, tá certo? E ele apresenta, tá, uma quantidade muito grande, perdão, de matriz óssea orgânica, tá, em que vai ter uma disposição muito grande de fibras proteicas de maneira irregular, sem seguir um padrão, sem seguir uma organização. Então, há feixes proteicos de colágeno irregulares, de disposição irregular nesse tecido ósseo primário, certo? Além disso, ele é pouco mineralizado, ele tem pouca hidroxiapatita, tá certo? Tem poucos cristais de fosfato de cálcio, tendo em vista que é um tecido ósseo primário, portanto, né, a matriz óssea orgânica é abundante, tá certo? Aí o que acontece? Gradativamente, esse tecido ósseo primário ele vai sendo substituído pelo tecido ósseo secundário, tá certo? Já aqui o tecido ósseo secundário, deixa eu passar aqui, ele apresenta uma quantidade muito grande de hidroxiapatita, tá? Ele é um tecido ósseo bastante calcificado. Ele é um tecido ósseo, tá? Bastante, digamos assim, mineralizado, tá certo? Então, pessoal, nós temos aqui um tecido ósseo secundário, tá? Em que a matriz óssea orgânica foi quase que em sua totalidade substituída por matriz óssea inorgânica, tá certo? Aí vejam só, aqui nesse tecido ósseo secundário, tá? Há uma situação, há um fenômeno muito interessante, porque é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que os osteoblastos produzem muita matriz óssea orgânica que termina envolvendo eles e formando uma lacuna? Lembra que eu falei? Estou com soluço. Aí essa lacuna, lembra que eu falei que ela é chamada de osteoplastos? E lembra que eu falei que esses osteoblastos, dentro dos osteoplastos, quando os osteoblastos estão dentro dessas lacunas, lembra que eu falei que elas passam a ser chamadas de osteócitos? Lembra que eu falei isso? Aí o que acontece? Galera, essas lacunas com os osteócitos no seu interior, elas estão dispostas em círculos. É como se tivessem várias lacunas nos nossos ossos dispostas em um círculo. Várias lacunas formando um círculozinho. E esses círculos, eles são concêntricos, formando várias camadas de matriz óssea inorgânica. Essas camadas de matriz óssea que ficam entre esses círculos concêntricos, essas camadas são chamadas de lamelas. Então as lamelas são as camadas de matriz óssea que ficam alocadas entre os círculos concêntricos que são feitos de lacunas, que são feitos de osteoplastos. Para a gente conseguir entender melhor, olha essa imagem. Pessoal, aqui nós temos, né, aqui algumas lacunas. Uma lacuna aqui, outra aqui. Cada lacunazinha dessa é um osteoplasto, que dentro tem um osteócito, tá? E percebam que essas várias lacunas estão dispostas, né, de maneira circular e concêntricas, uma dentro da outra. Cada camadinha dessa entre esses círculos, digamos assim, de lacunas, cada camada dessa de matriz óssea, ela é chamada de lamela, tá certo? Aí o que acontece? Essas várias lamelas, essas várias camadas, chega um momento que elas vão diminuir e vai formar um círculo, um túbulo, né? Porque tem várias camadas, várias lamelas, né? E quando essas camadas concêntricas acabam, no meio ocorre a formação de um túbulo. Beleza? Então vou repetir, tá? Existem várias lamelas, tá certo?
beleza? Que são camadas de matriz óssea, em que essas várias lamelas concêntricas, tá? Elas vão, né, sendo dispostas de maneira concêntrica, uma dentro da outra, de tal maneira que em um dado momento ocorre a formação de um túbulo. Então tem várias camadas, várias lamelas, em que no meio dessas lamelas, desse círculo aí, no meinho tem um túbulo. Tá certo? Esse túbulo é um canal central, tá? Chamado de canal de Havers ou Havers, tá? Em que dentro desse canal central há vasos sanguíneos. Há também tecido hematopoético dentro desse canal. Tá certo? Então, dentro desses canais há vasos sanguíneos. Tá certo? E essas várias camadas de lamelas, juntamente com esse canal de Havers no seu interior, tudo isso forma um sistema chamado de sistema de Havers ou de Havers. Tá certo? Então aqui, ó, se vocês perceberem aqui nessa imagem aqui de cima, logo acima, em cima de mim, tá? Aqui nessa imagem, pessoal, tem vários furinhos. Esses furinhos são os canais, esses canais centrais, canais de Havers, né? E se vocês perceberem, ao redor desses furinhos, desses buracos, tem vários furinhos menores, formando círculos. Né? Esses furinhos menores que formam círculos são as lacunas, com os osteócitos dentro. E essas várias camadas são as lamelas. Tá certo? Que estão presentes no tecido ósseo secundário, tá? Que está nos nossos ossos. Beleza? Eu sei que é muita informação de uma vez só, mas isso é muito importante. Tá certo? Aí vejam só. Uma informação interessante, tá? Deixa eu ver aqui. Uma coisa interessante, ó, que é muito interessante a gente falar. Esses canais, né? Esses canais de Havers, eles ficam revestidos por um tipo de célula, tá certo? Chamada de endósteo. Os endósteos são células achatadas que envolvem esses canais, tá certo? O que é muito interessante, tá? E muito importante para a manutenção desses canais, tá bom? Aí vejam só, deixa eu ver aqui, relativamente substituído. Pronto. Uma informação que eu já falei, né? Que o tecido primário, né? Ele relativamente é substituído pelo tecido ósseo secundário. Enfim. Aí, ó, deixa eu passar aqui para o próximo slide, que ele tem uma imagem interessante. Ó, galera, nesse slide, se vocês perceberem, né? Aqui nós temos as várias lamelas, tá certo? Do sistema de Havers, em que no meio tem um canal de Havers, tá certo? Beleza? Com um vaso sanguíneo, tá? Aí vejam só, internamente a gente tem aqui, ó, o canal de Havers, internamente no osso, tá? Só que se vocês perceberem, esses canais de Havers, eles ficam interligados uns aos outros por canais transversais. Ó, aqui tem um canal transversal que está ligando esses dois canais de Havers, né? Galera, esses canais transversais, eles recebem um nome também, tá? Que são os canais de Volkmann. Os canais de Volkmann são canais, né, transversais que ligam os canais de Havers, tá certo? E que são muito importantes para o transporte de substâncias no interior do tecido ósseo secundário, tá certo? Então esses canais de Volkmann são canais extremamente importantes para a comunicação entre os canais de Havers, tá certo? E aqui, se vocês perceberem, o endósteo, né, revestindo os canais, tá certo? O que necessariamente é um tecido, não é um tipo de tecido, não, é um tipo de célula muito importante, tá certo? Aí deixa eu apagar aqui, para a gente passar para o próximo slide. Galera, já aqui, né, nós temos, né, vamos falar um pouquinho sobre os ossos, tá certo? Mas mais precisamente, nós vamos falar aqui também sobre o tipo de ossificação, tá? Porque é o seguinte, pessoal, durante a nossa infância, necessariamente, logo após o nosso nascimento, nós temos uma quantidade muito grande de ossos, aproximadamente uma média de 305 ossos.
Depois a quantidade de ossos é reduzida para uma média aí de 206 ossos. Aí você pergunta, JP, mas por quê? Como que a quantidade de ossos diminui? Por que isso acontece? Pergunta que a gente pode fazer. Por que a quantidade de ossos diminui? Não é verdade? Simples. É porque esses ossos, né? Não sei se vocês lembram, assim que a gente nasce, né? E tem muita matriz óssea orgânica nos nossos ossos. Muita. E ela vai sendo substituída pela matriz óssea inorgânica. Tá certo? E quando ocorre esse processo de substituição, os ossos sofrem uma calcificação tão intensa que termina unindo vários ossos. Tá certo? É o que acontece, por exemplo, na caixa craniana dos recém-nascidos, que tem vários ossos, tá? E que ao passo que ele vai se desenvolvendo, esses ossos eles vão se fundindo e formando várias suturas na caixa craniana. Beleza? Aí vejam só. Nesses ossos, como eu falei para vocês, os ossos, né? Eles são órgãos, tá? Que apresentam diversos tipos de tecidos no seu interior. Tem tecido hematopoético, né? Tem tecido cartilaginoso, em que a cartilagem alina principalmente auxilia no crescimento de ossos longos, tá? Tem tecido adiposo, tem tecido sanguíneo, tá certo? Tem tecido nervoso e tem também, obviamente, predominantemente tecido ósseo, já que é um osso, tá? E essa ossificação desses ossos, tá certo? A ossificação dos ossos, né? Ou a osteogênese, que é a formação de tecido ósseo, a formação dos ossos, ela pode ser de dois tipos. Existe uma ossificação, né? Que se dá através de um tecido conjuntivo embrionário, que é uma membrana de origem embrionária, tá certo? E existe um tipo de ossificação endocondral, tá? Ou intracartilaginosa, que se dá através de tecido cartilaginoso. Beleza? Então existem esses dois tipos de ossificação, tá certo? Como é que se dá o processo de ossificação, tá certo? Intramembranosa. Como é que se dá esse processo de ossificação intramembranosa, que é através de um tecido conjuntivo embrionário? Como é que se dá esse processo de ossificação intramembranosa? Galera, como eu falei para vocês, o processo de ossificação intramembranosa, tá? Que se dá através de um tecido conjuntivo embrionário, é um processo de ossificação, tá certo? Em que ele promove principalmente, tá? O crescimento dos ossos em espessura. Então, o processo de ossificação intramembranosa, mais uma moto louca virada na bexiga, dá vontade de destruir tudinho, levar pro ferro velho. Aí, olha só, o processo de ossificação intramembranosa, que se dá através de uma membrana conjuntiva, um tecido conjuntivo embrionário, esse processo é um processo que serve para que os ossos cresçam em espessura. É um processo que atua diretamente no crescimento em espessura dos ossos. Tá certo? Aí, vê só, esse tecido embrionário que atua diretamente nesse processo de ossificação intramembranosa, ele é um tecido embrionário, tá? Em que ele apresenta muitas células mesenquimatosas. As células mesenquimatosas, não sei se vocês lembram quando eu falei aí sobre o tecido conjuntivo, as células mesenquimatosas são células que têm um potencial muito grande de diferenciação em outros tipos celulares. As células mesenquimatosas é como se fossem células-tronco, que tem um potencial de diferenciação enorme, muito grande mesmo, tá certo? Em que essas células mesenquimatosas, tá, nesse processo de ossificação intramembranosa, elas se diferenciam em osteoblastos, tá? Esses osteoblastos, posteriormente, produzem matriz óssea orgânica, que vai envolver os osteócitos, formando os osteoplastos, tá certo? Em que esses osteoplastos estão imersos em uma matriz óssea orgânica, tá? Que vai sofrer um processo de ossificação, de calcificação, tá? Esse processo de calcificação, de ossificação,
nessa matriz óssea orgânica, tá? É ela que vai fazer com que esse osso, que era um osso de tecido primário, vire um osso de tecido secundário, tá? Então o processo de ossificação intramembranosa vai desde a membrana conjuntiva, desde o tecido conjuntivo embrionário, passando pela formação dos osteoblastos, passando pela produção da matriz óssea orgânica, passando pela produção de osteócitos e osteoplastos, e passando também pela produção, né, da matriz orgânica que envolve esses osteoplastos, tá? Tudo isso faz parte do processo de ossificação intramembranosa. Então, o processo de ossificação intramembranosa é um processo de produção do osso, de crescimento ósseo, tá? Em que primariamente ocorre a utilização aí de um tecido conjuntivo embrionário. Então, o que seria uma ossificação intramembranosa? É uma ossificação, tá? É um processo de formação do osso, tá certo? Em que ocorre o envolvimento de um tecido conjuntivo embrionário, tá certo? Para haver a formação de osteoblastos, osteócitos, osteoplastos e de uma matriz óssea envolvendo esses osteoplastos, tá? Lembrando que, né, a lacuna, né, que é o osteoplasto, juntamente com a matriz óssea, quando está havendo um processo de ossificação dessa matriz óssea, quando está havendo um processo de calcificação dessa matriz óssea, quando a matriz óssea orgânica está deixando de ser orgânica e se tornando a matriz óssea inorgânica, essa região que tem a lacuna e a matriz óssea é chamada de zona de ossificação. Então, a zona de ossificação é o local que tem matriz óssea e um osteoplasto, em que aquela matriz óssea orgânica está sofrendo um processo de calcificação. Tá certo? Então, zona de ossificação é o osteoplasto envolto por matriz óssea, em que naquele momento está sofrendo um processo de calcificação. Tá certo? E por último, sim, rapidinho, ó, um exemplo aqui, né, de ossificação intramembranosa que ocorre, tá? É a ossificação que está havendo na caixa craniana dos bebês, dos recém-nascidos. Na caixa craniana dos recém-nascidos, se vocês já pegaram um bebê no colo, vocês percebem que a cabeça é molinha. Por que ela é molinha? Porque os ossos da caixa craniana estão separados. Que soluço que eu tive agora. Estão separados, tá? E esse espaço, essas regiões separadas, são chamadas de fontanelas ou moleiras, que muita gente chama moleira do bebê, cuidado com a moleira, né? É o espaço existente entre os ossos da caixa craniana, tá? E é nessa região da fontanela, das fontanelas, né, que vai haver um crescimento ósseo para haver o fechamento dessas fontanelas. E para haver esse crescimento ósseo, para fechar as fontanelas, existe aí uma ossificação intramembranosa. Então, a ossificação intramembranosa, tá, em que há a participação de um tecido conjuntivo embrionário, tá? Essa ossificação intramembranosa, ela é muito importante para o fechamento da moleira dos bebês, das fontanelas. Tá certo? Aí, ó, com relação ao próximo tipo de ossificação, tá? Próximo tipo de ossificação. Galera, já a ossificação endocondral, tá? É uma ossificação em que há a participação de cartilagem hialina. É aquela ossificação que eu falei, tá? Em que a cartilagem hialina vai ser substituída por tecido ósseo, tá? Então, por exemplo, né? Lá nos discos epifisários, né? Que é o disco cartilaginoso presente na epífise, no ápice dos ossos longos. Aqueles discos epifisários, né? Que estão na epífise dos ossos longos, eles são feitos de cartilagem hialina.
E ao passo que os ossos longos crescem em comprimento, aquela cartilagem hialina vai sendo substituída por tecido ósseo, através de uma ossificação endocondral, tá? Ou intracartilaginosa, tá certo? Então aí nós temos, né, um crescimento dos ossos longos em comprimento. Então não esqueçam, né? Ossificação endocondral, né, ocorre com a participação de cartilagem e os ossos crescem em comprimento. Na ossificação, né, intramembranosa, ocorre com a participação do tecido conjuntivo embrionário, tá certo? E os ossos crescem em espessura. Um exemplo, tá, é a fusão aí dos ossos, o crescimento e a fusão dos ossos, né, da caixa craniana dos bebês, havendo o fechamento das fontanelas, formando assim as fissuras, né, existentes, né, entre esses ossos que foram fundidos, tá certo? Beleza? Aí, ó, lembrando que, né, um tecido ósseo primário, ele sempre vai dar origem a um tecido ósseo secundário posteriormente, tá? Durante o processo de ossificação, beleza? Não esqueçam disso. Meus amores, por hoje é só, tá? Por hora é só, tá certo? Fico muito feliz por você estar assistindo nesse momento a nossa aula, tá bom? Se você puder, tira um printzinho da tela, posta no seu story do Instagram, tá? Para fortalecer a nossa isolada, beleza? Dá um gostei, um like, tá? E até a próxima aula, tá certo? Tô com vocês sempre, beleza? Beijo, tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!